Hoje eu quero continuar as reflexões sobre as conexões entre astrologia e mitologia, falando de outro deus, outra divindade, que não suspeitamos, mas tem muito a ver com astrologia. Para tal, eu vou ler o hino órfico ao oceano, essa atividade da qual vamos tratar, como no último vídeo eu tratei de Hestia, né? Então, no último vídeo vimos como a arte astrológica não é só uma arte hermética, mas também uma arte de Hestia, e hoje vamos ver como o oceano é um personagem, uma divindade, um princípio importante para o estudo dos céus. Então, primeiro eu vou ler o hino por inteiro, de novo, na tradução um, dos hinos antigos disponível pela Madamu, recomendo. São sempre bem um, eufônicos, bem melífluos, bons de ler. E, bem, vamos lá. De oceano. Oceano eu chamo, Pai imperecível, sempre vivo, gênese de deuses imortais e homens mortais, que ondeia circunfluente o círculo limitador da terra. Vem dele todos os rios e todo o mar, e ínfiras águas irrompendo puras das fontes. Ouve, venturoso, multiafortunado, divino purificador majestoso, amado fim da terra, princípio da esfera celeste, ó mente, que tu sempre venhas alegre e benfazejo aos iniciados. Então, é uma prece curta de 8 linhas, né, a esse deus Oceano. Oceano já é mencionado na Ilíada, né? Já é mencionado na Ilíada, onde lá ele já aparece como a fonte de tudo, né? Como o pai dos deuses e de todos os seres, como a gênese deles, né? A palavra aqui é gênese, que é tal como usado. E isso nos indica que tinha pelo menos alguma teologia grega que punha o oceano como o princípio de tudo. Como, por exemplo, na teogonia nós temos o caos, né, como o primeiro a ser gerado. Um, então isso é algo bem interessante. O Eudoro de Souza, né, o classicista português que foi membro do Círculo de Vicente Ferreira da Silva nos anos 50 e depois veio a fundar o Centro de Estudos Clássicos aqui na UNB, ele dedicou o seu horizonte de complementaridade ao Vicente Ferreira da Silva e era principalmente uma análise desse tema do horizonte no pensamento grego, e ele buscou interpretar esse deus oceano como o deus do horizonte. Então, oceano frequentemente era pensado, imaginado como um rio que estava no final da Terra e que engolia a si mesmo, né? Ele não tinha uma nascente, ele era a sua própria nascente, então é um rio perpétuo. E nós vemos um pouco dessa imagética aqui, mas o Eudoro arguiu que o que era mais importante, o que era o cerne da, da, da percepção de oceano, não era tanto essa conexão com água, mas essa ideia dele ser justamente o horizonte que nós olhamos, o ponto de encontro entre o céu e a terra, né? Então, e isso aqui a gente tem aqui nesse hino, né? Um, Terma Philon Gaias Archepolu, amado fim da terra, princípio da esfera celeste, né? Então ele é ao mesmo tempo o fim da terra e o princípio da esfera celeste, justamente porque ele é o horizonte. O... Tem outra interpretação feita pela Kirsten Mathis, do Mysteria Mundi, o Substack, que ela está fazendo uma nova tradução dos hinos órficos, e ela interpretou o oceano aqui como a Via Láctea. Porém, me parece que a interpretação doriana é mais convincente de ser justamente o horizonte, que é do horizonte que céu e terra se partem, se dividem,
e é lá onde nascem todas as estrelas e onde elas se põem, onde tudo aparece e desaparece, né? Então, nós temos aqui algo a esse respeito, né? Então, ele começa, né? Oceano eu chamo Pai imperecível, sempre vivo, gênese de deuses imortais e homens mortais. Agora, esse sempre vivo é Ain Eonta, que, ou seja, outra tradução possível, indicada pelo Rodep Serra, é que sempre é, né? E, então, essa fórmula para indicar a imortalidade dos deuses, dizendo que eles sempre são, se encontra já um, nos escritores épicos, né, em Hesíodo e Homero, e ele é uma fórmula, então, que mostra que essa ideia de um ser absoluto, né, que eu interpreto como uma presença plena, já está lá nesses poetas e antecede a elaboração filosófica da noção de, de presença pura, né, que acontece pela primeira vez em Parmênides, né, que ele tem o famoso argumento de que se algo sempre é, então não podemos falar nem que ele foi, nem que ele será. Não podemos falar que ele veio a ser ou deixou de ser. Porque ele, se deixa, falamos que ele deixou de ser ou veio a ser, então dizemos que em um momento ele ainda não era e daí ele passou a ser. Ou que agora ele não é, ele virá a ser. Mas tudo isso implica falar dele no futuro e no passado, enquanto dizer que ele sempre é dizer que ele sempre está aí, na presença. E então, antes mesmo de termos essa divisão, essa análise filosófica, já havia a experiência dos deuses como essas presenças puras. É um ponto feito pelo Eudoro, e especialmente pelo Jato Rano, né, nos seus escritos. Mas daí uma tensão aqui, né? Porque logo depois ele diz Aeneonta, e daí Athanaton Thetheon Genesin Thneton Tanthropon. Gênese de deuses imortais e homens mortais. Ou seja, ele ao mesmo tempo sempre é, mas ele é uma gênese, né? E isso é uma das coisas, uma tensão que nós vemos na teogonia, por exemplo. Na teogonia aparece um do lado do outro a ideia que os deuses sempre são, mas sim que eles têm genealogias, que eles aparecem, que eles se geram. E daí isso mostra uma certa tensão, como que as coisas vêm a ser e sempre são ao mesmo tempo, né? Um, uma analogia para explicar isso, nós temos, por exemplo, na teoria da transmigração das almas, né? Segundo a teoria da transmigração das almas, nós não somos apenas corpos, mas nós temos almas, né? Nós somos nossas almas, né? Nossas vidas imortais. E essas vidas imortais, quando esse corpo para de viver, elas vão e dão vida a outra coisa. E elas vieram de outra coisa. E então, essas vidas, ao mesmo tempo, sempre estão aí, sempre estão ativas, produzindo mudanças, indo de um corpo para o outro, dando vida, distribuindo pelo mundo, tornando o mundo fértil e fecundo e cheio, mas ao mesmo tempo, elas têm um nascimento, né? Então, eu poderia dizer que, enquanto vida imortal, sempre estive aí, sempre estou aí, mexendo, mudando, pensando. Mas, por outro lado, como ser humano, Antônio, eu tive um nascimento em certo momento. Então, aí nós vemos uma analogia para algo que sempre é e também tem uma certa gênese. E essa junção dos dois, no caso dos deuses, pode ser pensada dessa maneira também. No sentido de, por exemplo, os deuses, cada um deles sempre é, mas o que tem ou tem uma existência, vamos dizer, transcendente, separada, imutável. Porém, eles cuidam de coisas. Eles dão vida, ordem, luz, poder, regência a coisas que têm uma origem.
né? E dessa maneira eles podem tanto não ter uma origem e ter uma origem ao mesmo tempo. Mas no caso de oceano especificamente, não estamos falando dele ser a gênese, não estamos falando de sua gênese e de seu sempre ser, mas dele sempre ser e dele ser a gênese dos outros deuses, né? Ou de todos os deuses imortais, né? E isso provavelmente me lembra justamente essa ideia dele ser o horizonte onde as coisas nascem e se põem, né? Da última vez falamos da astrologia como algo de Hermes e de Este ao mesmo tempo. De Hermes, pois, fala dos astros que se movem, especificamente dos astros errantes, os planetas, né? De Hestia, por estar ancorado no aqui, nesse lugar, nessa perspectiva. O horizonte é justamente onde o lá do céu e o aqui da terra se encontram, né? Então o oceano sintetiza ou conecta essas duas, esses dois lados da astrologia que vimos da última vez, né? Mas daí tem uma coisa curiosa aqui, que ele diz que ele é a gênese de deuses imortais e homens mortais. De deuses imortais, podemos entender isso, por exemplo, as estrelas, elas são imortais e são divinas e nascem do horizonte, se põem no horizonte. Então é de lá que as coisas aparecem. Mas em que sentido nós viemos do horizonte? Em que sentido nós despontamos, né? Isso é algo, assim, se formos pensar na astrologia, tem um sentido bem claro disso, né? Porque o ascendente no mapa natal, ele é justamente o ponto no horizonte ao leste, onde está nascendo o círculo dos signos, né? O círculo do zodíaco. Então, e o ascendente é o que representa o nativo, né? A pessoa que está nascendo naquele momento. Então tem uma ideia muito clara no sentido de como nós viemos do horizonte também. Mas também nisso é possível simplesmente tomar o horizonte de um sentido mais amplo. Ele não é apenas o limite da nossa visão, mas todos os horizontes, todo limite que, de alguma maneira, forma uma totalidade para nós. E temos horizontes não só no espaço, mas também no tempo, né? Temos horizontes de até onde vai o passado que a gente traça a partir do nosso presente e até onde vai o futuro. E tem algo que nós também, como seres humanos, irrompemos desse horizonte, né? Era um tema muito caro a Hannah Arendt, né? A natalidade, né? Hannah Arendt, claro, ao enfatizar na natalidade, ela estava se contrastando com o ser para a morte, que Heidegger tinha sublinhado, e ela sublinha como, por sermos cada um de nós um ser que nasceu, nós somos um novo começo nesse mundo e trazemos algo inaudito, né, que se articula quando agimos livremente. E nesse sentido, nós também irrompemos do horizonte. Nós não somos simplesmente a mesma coisa se repetindo sempre, mas trazemos algo novo do futuro. Então, nesse sentido, podemos dizer, oceano eu chamo Pai imperecível, sempre vivo, gênese de deuses imortais e homens mortais, né? Pensando nesse limite, podemos também pensar no limite do conhecimento, né? Nos limites da nossa perspectiva, né? Aquilo para o qual Kant trouxe a atenção, né? Que nós, por termos uma perspectiva humana, nós estamos, de alguma maneira, limitados a essa perspectiva, mas também nós podemos conhecer várias coisas simplesmente analisando a nossa própria perspectiva. É o que ele chamava do conhecimento transcendental ou sintético a priori. Porém, de vez em quando irrompem coisas, aparecem coisas estouram esse limite, né? Que são justamente os deuses, que são capazes justamente sempre de alargar a perspectiva humana. Embora nós sempre vejamos as coisas
desde uma certa perspectiva, desde um certo condicionamento, com condicionamentos universais, comuns a todo mundo, mas também condicionamentos particulares a nosso lugar, a nossa situação, a nossa história. O que é superior a nós, os deuses, as forças fundantes do mundo, conseguem abrir a nossa cabeça, de vez em quando de formas bem literais. E, e dessa maneira eles irrompem nesse horizonte, e que é sustentado pelo oceano, que ele é o limite de todas as coisas. E daí ele diz que ondeia circunfluente o círculo limitador da Terra. A Kristen Mathis, no trabalho dela, ela observou que o verbo aqui, kymainei, né, que tem a ver com fluir, né, por isso perikymainei, aqui está traduzido como ondeia circunfluente, mas também tem a ver com estar grávido, né? E isso, de novo, é um horizonte, né? É um limite, de alguma maneira, a gravidez e o nascimento, né? Justamente essa coisa. E vemos aqui a ideia dele ser o círculo limitador da Terra. Então, essa imagem do rio que engole a si mesmo e que limita a Terra. Nesse lugar extremo, onde céu e terra se encontram, é para lá que Parmênides foi encontrar a Deus e receber o argumento sobre o ser. É lá onde está o pomar das Hespérides, que o Hércules vai lá, conseguiu seus frutos. É lá onde está criaturas ou monstros, né, prodigiosos como a Górgona, a Medusa e Girião e os seus bois. Então, está tudo lá. Então, coisas fantásticas estão nesse lugar extremo. E é lá também que, por exemplo, Odisseu desce para o reino dos mortos, né? Então, não é só também o limite, o horizonte que separa os vivos e os mortos. Então, ele continua: vem dele todos os rios e todo o mar, e ínfiras águas irrompendas, puras das fontes. Pensando que a ideia original é o limite, e a ideia do... Então, essas ideias de... Por que se escolhe a imagem do rio para representar esse limite? Porque o rio parece ser algo que se dá a sua forma, né? Ele cria o sulco na terra. Então, ele é algo que se limita, né? Essa ideia de um rio que bebe de si mesmo é algo que se limita. E isso entra, claro, isso é uma imagem para os chamados mananciais, né? Eu tenho um outro vídeo sobre isso, que é um conceito desenvolvido por Proclo, que seria justamente a ideia de algo que causa a si mesmo. Vocês podem ver mais sobre isso, mas ele é uma imagem disso. E daí eu acho que ele daí é causa dos rios e do mar e das águas profundas da terra, das fontes, não em tanto quanto ele é a fonte de toda a água do mundo. Não é que ele é o Deus da água, mas porque ele é o Deus da separação, desse limite. Então, os rios, frequentemente, são coisas que dividem a terra, né? Então, não sei, falamos até hoje, né, de Cisjordânia e Transjordânia, né? Um rio pode facilmente, sabe, dividir regiões, dividir países. Um, o Tibre, né, e coisa, o Reno, né, tô, tô, tô aqui com minhas referências literárias, mas claro, temos rios bem mais impressionantes aqui no Brasil. Então, tem essa ideia. E também o mar é o grande limitador, né? O mar limita, os rios podem dividir um lugar de outro, mas o mar, né, limita o continente, né? Limita a própria terra. E as águas que aparecem em fontes, elas dividem o mundo no sentido de que onde está a fonte, onde começa o rio,
aqui tem água, aqui está verde, aqui você pode, sabe, cultivar coisas. Longe dele está, né, o deserto. Longe dele está o lugar que não tem água própria. Então, as fontes, elas também têm essa coisa de demarcação, né? Uma demarcação que é própria também de Hestia, né? Uma coisa de que o fogo ou a fonte de água marca aqui é um lugar sagrado, porque aqui tem algo vivo, seja o fogo que mexe por si mesmo, seja a fonte pulando, né? Aqui tem algo vivo. E então, em torno dele, né, tem algo, tem oportunidades únicas e também perigos únicos, mas daí longe é um espaço profano, né? Então, essa divisão do sagrado e do profano, essa divisão de horizontes, também é feita por fontes, e em tudo isso podemos ver o Okeanos como Deus do horizonte aqui. E daí ele diz: ouve venturoso multiafortunado, divino purificador majestoso. Esse divino purificador majestoso é, é um pouco mais complicado no grego, né? No grego é Theon Hanisma Megiston. Então, pode ser interpretado também como a maior purificação dos deuses, né? Então, algo que purifica os deuses ou que também é uma purificação dada pelos deuses, né? Pode ter esses dois sentidos. E então, e também ele antes tinha enfatizado que as fontes eram puras, né? Parece aqui a pureza, e de novo, a pureza tem a ver com a separação e os limites, aqui e lá. Então, podemos pensar aqui, e também lembra que esse lugar, esse horizonte, é onde separa o reino dos vivos e dos mortos, né? E a purificação tem a ver com isso, com você, de alguma maneira, já morrer, de você já se limpar das coisas, já separar. E isso também é outra razão de por que pensar num símbolo de água para simbolizar o horizonte assim. Então, ouve, venturoso, multiafortunado, divino, purificador, majestoso, amado fim da terra, princípio da esfera celeste, da esfera celeste, ó o mente, né? Esse hygrokeleuthe, né? Que é uma coisa que deixa um rastro de água, né? Então, assim, pode ser uma criatura da água, tipo um peixe, mas também pode ser tipo uma lesma, né? Que deixa um rastro de água, um rastro. Claro, aqui estamos pensando no rio, né? Que deixa seu rastro. Que tu sempre venhas alegre e benfazejo aos iniciados. Então, esse seria, né, o Deus que une os lados de Este e de Hermes da astrologia, mas também é o Deus que, de alguma maneira, fundamenta essa divisão mais básica daí, sabe, entre o que está acima do horizonte, o céu, que interpretamos na astrologia helenística como sempre associado às ações, às coisas públicas, às coisas associadas ao espírito, ao daimon, às coisas voluntárias, que se opõem às coisas debaixo da terra, que são coisas privadas, são coisas secretas, são coisas ligadas à fortuna, né? E então, ao traçar essa linha do ascendente e descendente, estamos como se fosse traçando a linha do oceano no nosso mapa. Então, isso aqui é mais um Deus que é referente a isso. E mais uma última coisa, antes de eu encerrar. Essa ideia dele ser uma purificação para os deuses, como que isso seria? Proclo, ele tem várias ideias sobre o oceano que eu não incluí aqui, que eu não integrei, porque eu preciso mesmo estudar elas mais. Mas ele tem uma ideia de que as agências que purificam os deuses
são aquelas agências que mantêm a transcendência dos deuses, né? Porque uma vez que os deuses, uma vez que a gente passa a falar de deuses, como por exemplo o engenheiro cósmico, o demiurgo, que se envolve na criação do mundo, você pode começar a pensar que então ele age sobre o mundo e então ele vai ser afetado pelo mundo. E daí você precisa de alguma coisa que explica por que ao agir sobre o mundo ele não é também afetado. E essas são as agências purificadoras dos deuses, né? Então ele seria justamente como limite do céu e da terra, aquilo que separa, né, o mundo imanente do mundo transcendente. E dessa maneira mantém a pureza dos deuses, mantém um, a sua transcendência. Então, também podemos pensar nesse horizonte como aquilo que, vamos dizer, separa o mundo fenomenal que a gente percebe de seu significado divino, né? Essa também é o horizonte que nós temos que passar por ele. Nós temos que passar por essa fonte borbulhante, cheia de água, sempre fresca, sempre purificadora, para finalmente ingressar no sentido divino do mundo. Bem, com isso, deixa eu encerrar com mais uma leitura. Oceano eu chamo, Pai imperecível sempre vivo, gênese de deuses imortais e homens mortais, que ondeia circunfluente o círculo limitador da terra. Vêm dele todos os rios e todo o mar, e ínfiras águas irrompendo puras das fontes. Ouve, venturoso multiafortunado, divino purificador majestoso, amado fim da terra, princípio da esfera celeste, ó mente, que tu sempre venhas alegre e benfazejo aos iniciados. E que, pelos deuses da iniciação, sejamos incluídos também nesses iniciados mencionados.